Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Nós vamos passar para a palavra do nosso Senhor. Mas antes de passar para a palavra do Senhor, nós vamos orar mais uma vez pela palavra e vamos orar pela vida do nosso pastor, que não pôde estar aqui nessa noite. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, me coloco na Tua presença para clamar o Teu favor, a Tua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Mas em especial eu peço, Senhor Deus, que o Senhor apague meu nome nessa noite. Que o Senhor exclua da memória, Senhor Deus, quem eu sou, ó Pai, e que ninguém me enxergue, ó Pai, mas escutem apenas e exclusivamente a Tua voz, a Tua mensagem, Pai. Que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça, que o Seu nome seja engrandecido, Senhor. E diante de Ti todos os seus joelhos dobrem, Pai, e que reconheçamos que Tu, Senhor, somente Tu é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Visita o nosso pastor que não pôde aqui estar, Senhor. Traga o Teu sustento, traga o Teu alento e Teu alívio. Restaura o Teu servo, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, para a glória do Teu nome. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra o Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Amém? Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 20. Amém? Mateus 26, a partir do versículo de número 20. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa ouvindo a Tua voz. Espírito Santo, fala a cada coração. A Tua mensagem especial impacta-nos, Pai. Impacta-nos com a Tua glória, com a Tua graça. Marca em nossos corações, Senhor Deus, essa Tua palavra para jamais nos esquecermos dela, Senhor. Ensina-nos e instrui-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Essa passagem vai falar sobre os momentos derradeiros de Jesus antes da sua traição. E o lugar que o Senhor, nosso Senhor, se encontra é numa mesa com os seus 12, com os seus escolhidos. Todos eles foram chamados, todos tinham sido convidados e por esse convite, mérito exclusivo do Senhor, tinham a habilidade, a opção, o privilégio de estarem sentados à mesa com o Pai. Entretanto, de todos esses chamados, um havia de traí-lo. E Jesus adverte todos os seus e fala: olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. O comportamento imediato dos 11 é se contristarem, se entristecerem e perguntarem, um por um: Senhor, sou eu?
Percebam que o ministério de Jesus e o caminhar dos seus discípulos com ele já havia alguns anos, já conheciam bem o mestre, entendiam e já tinham ouvido todas as suas parábolas. Na verdade, pouco tempo atrás, Jesus havia dito uma mesma parábola nesse mesmo sentido, comparando o reino de Deus com as bodas. Nós podemos voltar lá, capítulo 22, volta um pouquinho. Hoje não é quarta-feira, não é culto fé, mas a gente vai navegar na nossa Bíblia entre alguns capítulos e versículos, amém? A parábola das bodas diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O próprio Senhor, ao comparar ao reino dos céus, já fazia esse paralelo através de uma parábola, dizendo: olha, o reino dos céus é como as bodas de um casamento, onde o rei vai celebrar as bodas do seu filho e convida a todos: ei, venham todos os meus servos, venham todos os meus súditos, a mesa está posta, está tudo preparado, venham apenas celebrar. Mas a escolha desses convidados foi: ei, eu não quero, estou muito ocupado. Uns simplesmente se rejeitam os convites, não querem ter papo, não querem dar ouvidos a esse Senhor. Outros estão muito ocupados com seus negócios, com a sua vida cotidiana. Outros tantos ainda ferem, maltratam, matam os servos daquele rei, enviados para proclamar justamente a presença, o convite à mesa. E o Senhor fala: olha, a mesa está vazia, tem lugar. E os convidados que eu convidei, eles não eram dignos. Sai pelas encruzilhadas, clama em todos os lugares e fala: venham, só venham, a mesa está posta, está tudo preparado. E esse convite traz uma nova leva de convidados para a mesa, e entram para celebrar essas bodas não só os bons, não só os santos e perfeitos, mas entram os maus e os bons. Continuando, versículo de número 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali o homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como que você entrou aqui sem essa veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos. Muitos são chamados, mas poucos. Muito bem. A postura de quem está na mesa com o Pai
vai dizer se você permanecerá ou se você será rejeitado. O chamado é para todos, o convite e a mesa posta é para todos, mas a minha postura nessa mesa vai dizer se eu permanecerei e serei digno de continuar nela, ou se eu serei rejeitado e sairei. Eu poderia perguntar para os irmãos: olha, então Jesus, quando está ceando com os seus 12, e afirma: dentre vocês um vai me trair, e falar: olha, como que nós sabemos que Judas trairia Jesus? Você poderia me dizer: claro, ele já tinha negociado com o Sinédrio, já tinha negociado as moedas de pratas pelas quais ele ia entregar o Senhor. Então eu sei que Judas era o traidor por causa disso. Mas eu quero levar a nós nessa noite para meditar num algo mais profundo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante essa semana, que não é sobre só essa atitude de Judas, da traição, mas tem algo mais nas Escrituras, tem algo mais que o Senhor quer nos revelar, que nos mostra a nossa verdadeira postura diante da mesa do Senhor. Quando nós estávamos no capítulo de número 26, e lemos o versículo de número 22, nós vamos perceber que dos 11, todos se entristeceram com a possibilidade de serem eles talvez os culpados de traírem o Senhor. E a primeira atitude e postura de todos esses não é mais aquela de Pedro, que virá falando: não, jamais, Senhor, eu não. O quê? Trair o Senhor? Não. Se entristecem e vão um a um fazer uma pergunta: Senhor, sou eu? E se vocês prestarem muita atenção na pergunta dos 11, todos terminam perguntando: por acaso sou eu, Senhor? Esse Senhor que eles proferem é justamente reconhecendo e entendendo a posição de Jesus comparada com a deles. Reconhece que Ele é o Senhor, Deus soberano, e falam: Senhor, sou eu. Tu és Rei, Tu és o Deus vivo, Filho do Deus Pai. Eu entendo que você é o Senhor. Senhor, sou eu. Mas dentre esses 12, vai fazer uma pergunta parecida, mas na sua própria pergunta ele revela que muito mais do que a atitude que ele teve da traição, mas a postura que ele assumia diante da mesa do Pai, e como ele conhecia e reconhecia Jesus Cristo, pois ele vai falar: por acaso sou eu, mestre? E a palavra que ele usa, Rabi, indica justamente isso, uma visão de Cristo como um mestre. Não enxerga e não confessa a soberania do Deus vivo, todo-poderoso que está na sua frente, mas um mestre. Não entende que a sua posição ali é de não merecedor,
mas de um aluno apto para estudar com o seu mestre. Naquela época, meus irmãos, para vocês estudarem, junto com os judeus, junto com os rabinos, você se aplicava, e o rabi, e o mestre, escolhia quem eram os alunos que eram dignos de estarem aprendendo aos pés deles. Por isso que nós sabemos, por exemplo, da grandiosidade e do estudo que tinha Paulo, por ser escolhido para estudar aos pés de Gamaliel, porque os alunos eram escolhidos pelos mestres. E Judas ali se colocava nessa posição: sou um especial, porque o mestre me escolheu, ele me chamou, ele entendia o chamado, e se colocava como especial, e diminuía Cristo de chamá-lo apenas como um mestre. Sabe por que eu posso falar para vocês que era esse sentimento de Jesus, e era isso que Judas conotava nessa sua pergunta? Porque essa mesma expressão, Rabi, e esse mesmo reconhecimento dessa visão de Cristo, também foi feito por uma outra pessoa. Abre sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 3. E nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, a partir do versículo 1. João 3, 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Percebam que um dos principais dos fariseus, um mestre, reconhecido por Cristo, você é um dos mestres de Israel. Esse chega para Jesus e fala: Rabi, mestre, eu sei que você é enviado de Deus, eu sei que Deus está com você, mas percebam que por trás desse elogio velado, por trás desse reconhecimento parcial, existe a resistência de dizer: você é meu Senhor, tu és o Deus vivo. As profecias falam sobre você, eu sei quem tu és. Eu entendi a sua missão, Jesus. Como os 11 à mesa com o Pai falam: Senhor. Como os 11 que reconhecem a sua soberania e falam: ó Deus. Esse Nicodemos resiste a esse reconhecimento
e mostra que dentro de si ainda não existe esse quebrantamento completo, essa entrega sem reserva, e apenas serve ou reconhece a Jesus parcialmente, dizendo: Rabi, mestre, olha, eu sei, os sinais que você faz, só se Deus estiver contigo. Mal sabe ele, que ele falava com o próprio Deus, o Deus que se fez carne e habitou. É esse sentimento, é essa postura à mesa, que vai mostrar que Judas não estava apto para continuar naquele lugar. É sobre esse tipo de comportamento à mesa que vai nos mostrar se eu tenho a dignidade de permanecer no banquete do Senhor ou ser rejeitado. Porque o convite à mesa é para todos. Lá se assentam maus e bons, mas a permanência é para alguns. Continuar à mesa com o Pai é só para alguns. Jesus, contando a sua parábola, falando sobre o reino dos céus, como é aceder justamente, entrar nesse lugar, vai falar que o rei, depois da mesa posta, e saber que eu sou indigno, falho, pecador, pobre, imundo, e tive a opção, tive a possibilidade de me assentar junto com o rei. Tenho que ter a ciência do que o que eu fizer ali vai me garantir a estadia, ou vai me rejeitar. Pois o rei desce e vai olhar os seus convidados, e encontra um sem a veste nupcial. Ei, como que você está aqui na mesa? Como você quer participar das minhas bodas sem as vestes adequadas? Eu não entendi. O convite foi gratuito, o chamado foi gratuito, eu te trouxe à minha mesa, mas você quer ficar assim? Desse jeito? A soberania aqui, o estar aqui, a decisão é minha. Eu tenho que olhar para você e ver que você se porta, que você se posiciona como alguém que quer ser digno de estar na minha presença. Eu tenho que enxergar em você, o Senhor tem que enxergar em nós uma postura de quem entende verdadeiramente o que é estar na mesa do Senhor. Como é estar diante do Pai? Quem está na mesa, meus irmãos, não procura reconhecimento. Quem está na mesa não se justifica diante de uma acusação. Quem se senta na mesa do Senhor entende que a soberania é única e exclusiva dele. A glória, o louvor, a adoração tem que ser somente para ele e nada mais. Por isso que, se existe algum conselho que eu possa te dar para a sua vida cotidiana enquanto cristão, conheça mais do Senhor, e você vai perceber que quanto mais você conhece dele, mais você vai perceber o quanto você não é digno, o quanto eu não sou digno, o quanto eu estou longe de alcançar essa dignidade, mas o quanto o amor dele é infinito, por me colocar nessa mesa
e me dar a oportunidade ainda assim de falar: ei filho, me mostra que você verdadeiramente quer estar aqui, que você quer um compromisso comigo, me mostre que você me reconhece como o Senhor da sua vida, não de longe. Jesus responde assim: olha, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, você não está apto. E eu vou fazer uma pergunta. Se eu quero nascer de novo, eu, Rodrigo, quero nascer de novo, as dores e sofrimentos para que eu seja gerado serão minhas? Você vai entender. Uma mãe geme, chora, passa por horas em trabalho de parto, sofre, carrega durante 9 meses uma criança, nutre, se esforça para ter zelo, cuidado, para ela dar à luz. O bebê, ele nasce, mas toda dor, todo sofrimento para que ele viesse ao mundo foi de quem o gerou. Quando o Senhor nos fala que nós precisamos nascer de novo, é porque nós queremos e precisamos matar o nosso eu para ter uma nova vida. Só que a dor, o sofrimento, o preço para que eu e você tenhamos essa possibilidade foi pago por Ele. O gemido, o sofrimento, o padecer, o corpo morrido foi o dele, para que eu e você pudéssemos nascer. O que ele fala para Nicodemos, olha, você não entende o que eu estou fazendo aqui, e o que eu vou sofrer daqui para frente, é para que você tenha a oportunidade de nascer, matar o seu eu e crescer, porque o preço eu estou pagando por você. Eu pago o preço. O banquete posto, não foi você quem trouxe, fui eu. O lugar à mesa, quem preparou, não foi você, fui eu. A glória é minha. O sofrimento, o preço pago foi meu, para que você pudesse estar aqui. Assuma a sua posição. Entenda que eu não divido o Senhor, a minha glória, de qualquer maneira. E sabe por que eu falo que nós devemos ter esse tipo de comportamento, e essa é a nossa postura que tem que ser na mesa do Senhor? Porque a própria palavra do Senhor vai nos mostrar que mesmo aqueles que teoricamente dignos e coroados para estarem adiante do trono de Deus Todo-Poderoso, quando enxergam o Cordeiro, tiram suas coroas, se prostram e falam: não, digno é Ele, digno é Ele. Abra sua Bíblia, vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Vai parando, Jesus, dá tempo. É até as 9, né? 9 da manhã. Ai, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória,
honras e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e aos 24 anciões. Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: Não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Diante do trono existe um Deus todo-poderoso. O meio do capítulo 4 que nós lemos vai falar: olha, ali está o trono, e tem um Deus assentado sobre ele, e todo ser vivente, e os 24 anciões prostrar-se-ão, vão depositar as suas coroas lá no futuro. Em que momento? Quando chega o cordeiro. Quando chega o cordeiro, aí ele se dobra e fala: não, digno é ele, digno é ele. O que eu faço aqui, o meu serviço aqui, a minha vida cotidiana não é nada. Eu nunca serei importante o suficiente para, quando eu estiver na mesa com o Senhor, achar que eu tenho qualquer valor. O meu único valor é aquele que vem do sangue do Cordeiro, que me compra, que me limpa, que me purifica, que me dá as vestes novas e me faz digno de participar desse banquete. Esse é o único valor que eu quero. Essa é a única recompensa que eu posso esperar. Esse é o único elogio que eu procuro. Ser chamado pelo nome dele, reconhecido apenas como servo de Deus, filho de Deus, onde a minha pessoalidade é totalmente substituída pelo que ele é em mim, onde eu verdadeiramente assumo que na minha vida, o meu corpo, a minha carne, tem que ser exclusivamente o tabernáculo onde o Espírito Santo de Deus habita. Não visita, mas habita, faz morada. E eu reconheço que qualquer valor que eu possua, como um vaso de barro, só há pelo incenso que é derramado, pela mirra que é derramada dentro dele. A glória, o louvor, a honra, o domínio para todos os séculos dos séculos é só dele.
eu só vou conseguir dizer: Santo, Santo, digno és tu, Senhor, digno és tu, Senhor. Eu não sou digno. Diante, Senhor, do seu olhar de crítica, eu só consigo me entristecer e dizer: Senhor, sou eu. Se for eu, Senhor, já me perdoa. Se for eu, Pai, já me muda. Eu quero uma nova veste. É 2026, Senhor. Eu quero um comportamento diferente. Eu quero renovar minha aliança contigo, onde eu verdadeiramente me entrego a Ti, onde eu verdadeiramente falo: ei, eu não mereço glória e honra, só Ele, só Tu, Senhor. Não procuro mais nada, Senhor, mais nada, senão poder continuar na sua mesa. A minha e a sua postura na mesa gratuita que o Senhor nos dá vai dizer se nós permaneceremos, ou se o Senhor nos olhará e falar: cadê suas vestes? Cadê suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro? Não é a minha força, não é o meu esforço, não é o quanto que eu entrego e quanto que eu faço, mas é o quanto eu renuncio para que Ele seja. É o quanto eu digo não para mim e faço o que Ele quer. É o quanto eu falo: o Senhor não é só um mestre, o Senhor não é um Deus que eu conheço de longe. O Senhor não vai me ensinar apenas coisas boas, ou uma maneira moral e feliz de levar a minha vida, digna diante da sociedade, às vezes da minha família, dos meus parentes. Não, não, Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus. Como todos os louvores que nós louvamos nessa noite, Tu és Deus, o leão que ruge contra toda injustiça, aquele que faz a terra tremer com os seus pés. O Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que nós servimos. É diante desse Senhor que nós estamos na mesa. Como eu posso estar diante de uma mesa e tentar diminuí-lo, achar que Ele é apenas um mestre, ou achar que sou tão importante porque Ele me escolheu? A minha importância é totalmente dependente do amor que Ele de antemão se entregou por mim. Essa é a minha importância. É porque Ele me ama, é porque Ele quis, é porque Ele zela pela sua palavra, é porque Ele nos dá o privilégio de estarmos aqui. Não é tudo por Ele? Não é tudo através dEle? Não é tudo para Ele? Como eu posso querer qualquer coisa? Como eu posso buscar qualquer coisa que não seja Ele? Na nossa vida cotidiana, nós vamos tomar várias decisões sobre o nosso emprego, sobre os nossos estudos, sobre os nossos bens. Mas em cada uma delas, eu tenho que entender e ter esse discernimento de que a minha postura ali tem que mostrar que eu faço para que a glória seja para Ele e não para mim. Não, Senhor, olha, vou fazer um mestrado, doutorado em University of Massachusetts, USA, para ser um grande doctor, importante. Se isso me atrapalha ou me ofusca de estar na mesa com Ele, ou diminui a sua soberania sobre a minha vida,
eu tenho que parar, realinhar a minha rota e falar: não, Senhor, espera, não, calma, não posso crescer. Por capacidade humana, muitos teólogos vão dizer que Judas era um dos mais capacitados, um dos mais aptos dentre os 12. Ei, o chamado é para todos. Todos, maus e bons. Mas não fica na mesa se você não tem as vestes. O joio cresce com o trigo. Mas no dia de se apresentar diante do Senhor, ele vai olhar: Senhor, em teu nome eu curei, eu louvei como ninguém mais, eu preguei, eu falei. Quem é você? Quem é você? Que vestes são essas? Tuas vestes? Quando eu falo em teu nome eu fiz, eu estou automaticamente dizendo eu fiz, e negando que se eu tenho qualquer qualidade, ou se eu consigo qualquer coisa, é porque Ele faz através de mim. Conseguem perceber a diferença? Não é eu fiz, não é eu canto, não é eu louvo, não é eu prego, não é eu leio, não é eu dou aula, não é eu trabalho. Mas se tem qualquer glória, Senhor, que seja a tua. Eu cheguei aqui foi porque o Senhor teve misericórdia de mim. Eu não era digno, Senhor. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde o Senhor me chamou. Eu sei o destino que tinha para a minha vida. Eu sei o preço que o Senhor pagou, não eu. Eu não paguei, Senhor. Eu não conquistei a vitória. Não, Senhor. O digno é só o Senhor. Aqui está, Senhor, minhas coroas. Olha, é tua. É tua, Senhor. Não quero honra, não quero glória. Eu quero ser apagado, esquecido. Porque eu sei, Senhor, que com as minhas próprias mãos, com o meu próprio esforço, a única coisa que eu, enquanto homem, vou conseguir é diminuir a glória e a grandeza de Deus. Isso é natural do ser humano. Isso é inerente da nossa carne corrupta, desde a nossa queda. Porque sei que você sabe muito bem que justamente a artimanha, o artifício que o inimigo, a serpente, vai convencer a mulher para que coma o fruto proibido é: para, não vai acontecer nada. Deus sabe que quando você comer, você vai se tornar como? Você vai se tornar como? Quando eu deixo de reconhecer a soberania, a ordem, o cumprir do propósito, do chamado que Ele tem para a minha vida, eu estou voltando lá no meu pecado original, dizendo: olha, quero ser como o Senhor e ser dono da minha vida, dono do meu eu, porque eu sei o meu talento, o Senhor me chamou, eu sei da minha capacidade, eu sou bom. Você pode ser, eu posso ser, mas olha, sinto te dizer, a veste para entrar é só dele. O sangue que nos torna purificado é só o dele. Sacrifícios e sacrifícios não nos vão fazer herdar a vida eterna. Existia um que também foi chamado, que foi usado por Deus, que foi cheio do Espírito, profetizou, falou,
reinou, mas a sua postura diante do Senhor mudou e foi rejeitado. Saul foi escolhido, ei, eu preciso de um rei para Israel. O Senhor Deus Todo-Poderoso escolhe a dedo, esse aqui, especial, vou colocar à frente para reinar sobre o meu povo. No seu chamado, é cheio do Espírito Santo, começa a profetizar no meio do caminho, todos se surpreendem e falam, esse é Saul? Cheio do Senhor, andando, pulando, louvando, glorificando, profetizando desse jeito? Uau! Como o Espírito Santo tomou a vida dele, e ele ficou diferente, ele andou diferente, ele reinou, até que chegou o momento onde ele falou, eu sou escolhido, eu sou ungido, eu fui chamado. E esquece que só tem um que se apresenta para dizer para Moisés, ele vai falar assim, você vai dizer que eu sou. Só ele pode dizer, eu sou, o eu sou me enviou. Aquele que conjuga, aquele responsável por todas as ações, o responsável pela minha salvação, o responsável pela sua salvação, quem te conduz a estar no culto hoje à noite, é Ele. Quem te trouxe do outro lado do oceano para estar aqui ouvindo essa palavra, é Ele. Foi o irmão Rodrigo que é bom, estudou e falou assim, não, vou trabalhar com tecnologia de casa, trabalho de qualquer lugar remoto da terra. Recebi um convite e vim a convite para cá, para Portugal, porque eu sou bueno. Não, nem um pouco. Foram as misericórdias dele que me carregaram, me colocaram nessa terra, me fez entrar na igreja. Quando a igreja ainda era metade da metade, estávamos conversando isso na virada, a igreja ainda era metade da metade, e eu entrei aqui, e entendi, Senhor, eu entendi, não é para eu ficar rico, entendi, Senhor, não é para eu crescer, entendi, Pai, não é para eu ficar bom, mas é para a sua bondade tomar minha vida, mas é para o Senhor se apoderar de tudo que sou, e eu me colocar no pó total para dizer, Senhor, a glória seja tua, o louvor seja teu, a adoração seja exclusivamente a ti. No ano de 2025, a minha vida foi só pela provisão de Deus. Irmãos, eu cresci profissionalmente, cresci. Deus me providenciou e me proveu um salário melhor? Sim. Deus proveu a cura da minha filhinha que está ali atrás? Sim. Quando estava lá durante 7 meses internado, esperando o transplante de fígado, e a única coisa que eu tinha para entregar para o Senhor era lágrimas no chão do hospital, e Ele falou, fica tranquilo, eu estou cuidando. Sim. E eu terminei o ano com ela gritando ali todo culto, para a glória dEle. Mas também no ano de 2025, o Senhor falou para mim, opa, não, dessa vez não. E esse filho, não, esse filho é meu, calma, estou tomando para mim. E eu entendo que é o Senhor me tratando e me ensinando, falou, opa, calma, não cresça. Você vai estar aqui junto comigo um dia, vai celebrar a presença dEle aqui junto comigo, mas calma, a glória tem que ser minha. Aceite o meu sim.
mas também aceite o meu não. Permaneça na postura de quem procura ser digno de estar sentado na minha mesa. E entenda que a glória tem que ser só minha, não sua. O louvor, a adoração tem que ser só para mim, não seu. Porque quando você procurar a coroa nessa vida, você vai encontrar. Mas é só ela. Porque lá na glória, essa coroa você não vai levar. Essas conquistas não subirão junto. O seu esforço, suor, choro e lágrimas por conquistas que você procurou para você mesmo, não vão subir. Mas quando você gemeu, chorou, sofreu dores de parto, para que outros nascessem, aí você entendeu o que é ser meu filho. Foi isso que ele fez. Foi isso. Porque lá, nós falamos aqui no culto da virada, na santa ceia do Senhor Jesus, ele pega o corpo, o pão, levanta aos céus, parte, dando graças, e diz: esse é o meu corpo partido para vocês. Ei, Senhor, obrigado, porque eu tenho o privilégio de ser moído, partido, para que outros tenham um alimento. Esse é seu propósito aqui. Esse é meu propósito. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar nos vossos próprios. Se eu sou cristão, se eu entendo a minha posição, se eu sei que eu estou na mesa única e exclusiva por misericórdia dele, a minha função é ser resposta do Senhor para os outros. Carregar as minhas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, que mostram que o selo e preço que foi pago é exclusivamente dele. E a minha missão aqui é ser igual a ele. Ser imitadores, como eu sou de Cristo, dizia Paulo. Ei, me imitem como eu imito a Cristo. Sabe o que eu faço? Esmurro o meu corpo, a posição de servo até o fim, para que outros tenham vida. E outros tenham a possibilidade de nascer de novo. Nicodemos, se você não nascer, você não vai ver o reino. Continua lá, Mateus capítulo 22. Perdão, João capítulo 3, desculpa, irmãos. João capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos. Nós tínhamos parado lendo no versículo 10, que diz assim: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Nicodemos, para isso que eu estou aqui. Entenda, eu paguei o preço para você nascer. Por mais que a escolha e o posicionamento seja seu para se manter aqui, entenda,
Você só vai conhecer o meu Pai quando você entender que, ainda que você escolha se manter, estar na mesa é um privilégio que eu, Cristo, te dei. Não mestre, não apenas um ungido, eu, o próprio Deus, que desço dos céus, pago na carne de um homem o preço do seu pecado para você nascer. É só por isso, só para isso. Enquanto você não entender, enquanto você não se colocar nessa posição, enquanto a sua glória for mais importante do que o reconhecimento da minha soberania sobre a sua vida, você não vai conhecer o reino de Deus. Você vai continuar sendo um principal fariseu, que conhece as escrituras, religioso, que vai aos cultos aos domingos, quartas, que serve, que toca, que faz parte do Welcome, do Lagoinha Coffee, que faz parte da mídia. Mas enquanto você não entender que a posição e a postura que você assume é um privilégio que eu te dei, e você precisa se manter aí, reconhecendo quem eu sou, você não vai ter parte comigo, porque você não vai conseguir entender o tamanho do amor que eu tenho por você. Porque quando você começar a entender o quão insignificante nós somos, o quão pecador, o quão desprezível, o quão falto de Deus nós somos, aí nós entendemos: nossa Deus, o Senhor me ama mesmo. Nossa Deus, que amor incomensurável. Por tal amor o Senhor deu seu Filho. Uau, Senhor, agora eu entendo. Porque eu não valho. A minha posição de estar aqui é simplesmente porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor se entregou primeiro. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pode se colocar de pé enquanto nós vamos fazer essa última oração. Pai amado, obrigado, Senhor, por estar na tua casa, aprendendo da tua palavra e entendendo, Senhor Deus, a postura que eu tenho que assumir, Senhor, quando eu estiver na tua mesa, Pai. Entender que a glória, Senhor, o louvor, a adoração tem de ser exclusivamente tua. Obrigado, Senhor, porque eu não sou digno, porque eu sou um pecador, falho, desprezível, mas ainda assim, o seu amor me alcança, o seu amor nos alcança, a sua misericórdia, a sua graça nos alcança, e teu Espírito Santo nos incomoda nessa noite, a renovarmos essa aliança contigo, Senhor, reassumimos a nossa posição, Senhor, reassumir a nossa postura, Senhor, aos teus pés, reconhecendo que toda honra, glória, louvor tem que ser somente tua, reconhecendo, Senhor, que se temos qualquer coisa, conquistamos qualquer coisa, é porque a tua misericórdia, graça infinita nos concedeu. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre, Pai, firmados na tua palavra, guiados por ti, para nunca, jamais nos afastarmos dos seus caminhos, porque não temos mais outra mesa para correr, Senhor. Não queremos viver com outras opções a seguir, Senhor, somente as tuas, somente o teu caminho estreito, Pai, somente passando por ti, porta da vida, porque reconhecemos, ó Pai, a tua soberania,
reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, e devotos nos dobramos aos Teus pés, Senhor, e pedindo mais uma vez, Espírito Santo, faz de nós morada. Lava-nos mais uma vez, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer com as nossas vestes puras, lavadas no Teu sangue. As nossas lamparinas cheias, Senhor, para que a excelência do poder seja exclusivamente Tua. Vasos de barro, Pai, que carregam a honra, Pai, de serem preenchidos pelo Teu Espírito, pelo Teu azeite santo, do Teu alto sublime trono, Senhor. Os anciãos colham, Senhor, as nossas orações, as nossas lágrimas de arrependimento verdadeiro, Senhor, de quem verdadeiramente assume ter um compromisso contigo, de se quebrantar, de se renunciar, para que o Senhor cresça, o Senhor resplandeça, e a Tua glória seja transmitida nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda a entender a Tua soberania, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. Faz-nos entender, Senhor, que o nosso coração tem de arder quando Te reconhecemos na mesa. O nosso coração tem de arder quando reconhecemos que o Senhor está na mesa. O lugar, Senhor, não é pela nossa dignidade, Pai, mas pela Tua misericórdia, Jesus. Ajuda-nos a entender, Senhor. Participar da mesa do Senhor não é estar no culto aqui nessa noite. Participar da mesa do Senhor é reconhecê-lo na nossa vida cotidiana, buscar ter comunhão com Ele, cear com Ele, acordar com Ele, dormir com Ele, ir trabalhar com Ele, estudar com Ele, viver por e para Ele. Só assim podemos ser qualquer coisa. Só assim podemos ter a honra de carregar o nome dEle sobre a nossa vida. Ao sair do culto, não saia da mesa. Ao passar por aquelas portas, não saia da mesa. Assuma a sua postura,
assuma o seu lugar com humildade, simplicidade, reconheça que Ele é o Senhor da sua vida e viva na mesa do Senhor. Porte-se dignamente em todos os lugares, sabendo que o Pai olha para nós e procura os tais que verdadeiramente querem comer a sua vontade, querem comer o seu querer, que tem essa fome, essa sede desesperada por Ele. Não é no culto, não são 2 horas do seu domingo, não é numa reunião dos homens sábado às 5 da manhã, mas é uma vida na mesa do Senhor. Ei, homem de Deus, vou te avisar, se você não sabe, tem homem aqui que está querendo ficar na mesa do Pai, estava querendo viver na comunhão com Deus, que a reunião de oração dos homens começa às 5 da manhã aqui sábado, eu chego às 4, para preparar o ambiente, logisticamente, e preparar o ambiente com perfume de adoração ao Senhor, e começo a orar, chorar. Mas ei, vou te avisar uma coisa, já tem 2 sábados que eu chego aqui às 4 e tem um carro parado já aqui dentro. Aí eu entrei e falei: irmão, você já chegou? Ganhou de mim hoje. Olha, eu não consegui dormir, eu cheguei aqui, era 2h30. Sabe o que é isso? É quem entende que não tem outra vida fora da mesa, não tem outra oportunidade, não tem outro querer. Fala assim: olha, eu quero mais dele, eu quero estar com Ele, eu anseio por Ele. Eu quero entender que quando eu estiver a caminho de Emaús, caminhando e ouvindo as palavras dele, quando eu me assentar na mesa, eu vou virar para o meu colega e vou dizer: como que a gente passou esse tempo inteiro sem reconhecer que era Ele? Ele que nos ensinava, Ele que nos colocou na mesa, Ele que partilhou o pão e nos deu o alimento para nos trazer vida. É Ele que clama por nós, falando: ei filho, tenha compromisso comigo, me busque no seu dia a dia, no seu acordar, no seu deitar, no seu relacionamento com a sua família. Viva na mesa, viva na minha presença. Trate sua família, trate seus filhos, trate seus irmãos como se eu estivesse contigo ali, entendendo e fazendo com que o meu nome seja honrado através da sua vida, através das suas palavras, através do seu trabalho. Eu quero te levar para um novo nível de maturidade. Eu quero te falar coisas inefáveis que você só vai aprender compartilhando essa mesa comigo. Do contrário, você vai viver uma vida vazia, achando que pela sua força vai conquistar qualquer coisa, e vai chegar lá no grande dia, eu vou falar: filho, você não me ouvia, você não me queria, você queria glória para si, você queria dizer eu fiz, enquanto você deveria procurar dizer: o Senhor fez através de mim, eu não fiz nada. O Senhor moveu a minha vida para fazer isso, eu não conseguiria nada. O Senhor me trouxe do outro lado do mundo e me colocou aqui porque para a glória dele ser engrandecida, para o nome dele ser glorificado, para o seu nome ser proclamado por todo o povo, tribo, língua e nação, porque ele mesmo fez o convite. Muitos não aceitaram e saiu procurando em todos os lugares, falando: ponham aqui na mesa os bons e os maus. Vamos ver quem continuará na postura, quem continuará vestindo as vestes nupciais, quem vai verdadeiramente se preocupar apenas em engrandecer o meu nome, aprender de mim, que sou o Senhor. Amém? Pai amado, despede-nos em paz, Senhor.
Espírito Santo, faça morada no coração dos teus filhos e faça-nos verdadeiramente queimar, Senhor, por ti. Não, Senhor, somente em 4 paredes durante 2 horas de culto, Senhor. Não, Senhor, durante momentos de louvores e adoração, Senhor, mas de uma vida consagrada a Ti, Senhor, onde eu quebranto, humilho o meu eu e me despedaço, Senhor Deus, até o fim, para que o Seu nome seja honrado, para que o Senhor seja engrandecido e ninguém possa me enxergar. Antes, Senhor, a minha vida ser tomada pela Tua glória, pela Tua nuvem poderosa que me esconde em Ti, Senhor, e todos os olhos se voltam somente para a Tua luz, Jesus. Somente para o Senhor, que é o combustível, o azeite santo que faz a minha chama arder. Toma, Senhor, os Teus filhos, despede-os em paz, Senhor. Que nos seus lares eles ainda tenham um encontro impactante contigo, Senhor. Que ao adentrarem, Senhor Deus, as suas casas, que o Espírito Santo continua, Senhor, a nos incomodar, continua a nos chamar, Pai, para mais perto de Ti, Senhor. A nos assumirmos, Senhor, a nossa postura de quem quer estar, Senhor, na Tua mesa, de quem reconhece a Tua soberania e fala: seja, Senhor, verdadeiramente Deus sobre a minha vida. Reina em mim, Senhor. Reina em mim, Jesus. Que a graça, nosso Deus e Pai, o amor transmitido e provado através de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo que nos ensinam e nos guiam o caminho que o Senhor quer, sejam com você, com a sua casa e com a sua família. Onde quer que pisar a planta dos vossos pés, resplandeça a glória do Senhor. E toda a igreja diz: paz do Senhor Jesus, meus irmãos.